Boa noite, estamos começando o nosso SBT Notícias desta sexta-feira. Estou recebendo aqui a deputada federal Gisela Simona. Deputada, boa noite, obrigado por estar conosco aqui no SBT Notícias. Boa noite, Igor, a todos aí que assistem o SBT Notícias. É sempre uma honra, né, poder participar e poder compartilhar um pouco, né, aí os bastidores, essa conjuntura política do nosso país. Deputada, a gente está aí terminando o ano de 2024, já finalizando a primeira semana de dezembro. A ideia do convite à senhora é a gente fazer uma avaliação deste ano legislativo. Queria que a senhora fizesse um apanhado geral da sua avaliação como parlamentar, do seu mandato, da sua atuação deste ano de 2024, o ano que teve eleição municipal, muitas pautas. Queria que a senhora começasse com uma avaliação deste ano legislativo. Então, um ano muito desafiador, né? Desafiador porque foi um ano também de eleições municipais, né? Então, em que a gente viu aí um Brasil ainda muito polarizado, né? No que se refere à questão ideológica também, e um Congresso que o tempo todo aí tendo até cerceado em alguns momentos a sua atuação por conta dessa interferência do STF, né, o que tem acontecido muito no Brasil, e também um governo que não conseguiu mostrar resultados satisfatórios para a população de maneira geral, o que tem gerado grande desgaste dentro do parlamento, né? Mas individualmente falando, a gente conseguiu avançar em algumas pautas. Eu faço registro da minha atuação, principalmente na questão da relatoria do pacote antifeminicídio, que eu acredito que como mulher, como parlamentar, foi uma grande vitória para todo o Brasil, onde nós conseguimos aí, dentre os efeitos principais, ter essa questão do aumento da pena do feminicida, né, que passa a ser mínima de 20 e máximo de 40 anos no Brasil, é a maior pena do Código Penal, onde nós sabemos que a pena por si só não corrige o fato, mas é um inibidor importante para nós diminuirmos a impunidade no nosso país. Deputada, vamos tocar neste assunto mais recente, que a senhora foi relatora. Nós conversamos com a senadora Margarete Busetti também aqui no programa. Qual que é a repercussão disso tudo em Brasília, né? Chamou a atenção também o fato de quando foi promulgado, sancionado pelo presidente, nem a senhora, nem a senadora foram convidados para a cerimônia, mas eu acho que o mais importante é o resultado em si do trabalho de vocês. Como é que foi a repercussão, não só entre as mulheres, mas na sociedade civil do Brasil todo? Então, uma repercussão positiva, entendo, né? Porque vejam que não foi só uma questão de aumento de pena. Tem muitas questões ali que envolvem a questão da violência contra a mulher que foram abordadas nesse projeto de lei. E eu digo aí principalmente, né, o fato de que qualquer benefício no cumprimento da pena só poderá acontecer depois de cumprir pelo menos 55% de reclusão, né? A questão que hoje afeta muitas famílias, que é o feminicida conseguir sair da cadeia e ainda pleitear muitas vezes a guarda dos filhos, né? Então, situações graves aí que, na verdade, foram combatidas com o projeto. É claro que nós tivemos aí várias resistências internas de votação, né? É muito comum que o presidente da República convide aí os parlamentares como autores e relatores para fazer a sanção de projetos importantes. Realmente não fomos convidadas, né? Talvez aí por estar num estado em que tem um viés político não tão junto com o governo federal, mas, de novo, para nós importou o resultado, né? Não só esse, mas o cadastro de pedófilos também, que foi sancionado na última semana, foi algo importante. Quer dizer, hoje todas as pessoas que foram condenadas em primeira instância por um crime de violência sexual e também que tratarem aí a questão da pedofilia, eles vão ter um cadastro nacional com o nome e CPF público para que nós possamos consultar. O que é muito importante, né, exatamente para evitar, muitas vezes, até uma contratação, né, a aproximação de uma pessoa que tem uma ficha como essa, que até então nós não tínhamos como ter acesso por conta do segredo de justiça. Sem dúvida. Primeiro, é importante lembrar, né, que é histórico essa aprovação e principalmente por ter a digital de duas mulheres da bancada de Mato Grosso, né? Eu acho Exatamente. que Mato Grosso entra para a história pela presença da senhora como relatora, da senadora Margarete e duas mulheres aqui do nosso estado. Eu acho que isso é um motivo de orgulho para todos nós, não?
é um motivo de orgulho e uma resposta, né, Igor? Porque, infelizmente, Mato Grosso tem se destacado aí em índices muito altos de feminicídio, né, um dos maiores do país, e isso é muito grave. Então, quando o projeto sai de nós, mostra que, embora as estatísticas aí nos confirmem num alto grau de violência contra a mulher, não há um conformismo com isso, que nós estamos lutando contra, né? E é uma pauta que o que a gente sempre tem a expectativa é que não seja uma pauta das mulheres, mas que seja uma pauta das famílias, de toda a sociedade brasileira. Deputada, recentemente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou esse pacotão que teve muitas críticas da classe econômica, do setor produtivo. Qual que é a avaliação da senhora com relação a este pacote? O que dele vai tramitar ainda esse ano? Como é que está essa discussão em Brasília hoje? Então, é um pacote que, na verdade, assim, foi muito decepcionante, acredito que para a grande maioria dos brasileiros, porque se esperava realmente um corte de despesas por parte do governo, e o que a gente viu ali foram, inclusive, medidas que, na verdade, são muito superficiais e não vão atingir o objetivo, né, do país no sentido de realmente cortar gastos. Nós já tivemos, nessa semana, a questão da aprovação do regime de urgência, o que eu esperava que não iria acontecer. Particularmente, votei contra o regime de urgência, mas passou, né, o que demonstra que virá já nas próximas semanas para discussão. Então, acredito que, da forma como tem tocado o Congresso, ainda é votado esse ano, sim, o que eu acreditava que não aconteceria. Né? Teve uma manobra do governo ontem na questão da Comissão de Constituição e Justiça, quando nós falamos da PEC especificamente, que deveria ir para a Comissão de Constituição e Justiça, mas o próprio governo retirou. Então, o que demonstra que o governo também está sentindo a insatisfação do próprio mercado, né, com relação a isso, e aí nós vimos o preço do dólar, o quanto ampliou, né, e as consequências disso, uma delas é a questão da inflação, o que é muito preocupante, né, porque o preço dos produtos, dos alimentos, né, do combustível e de vários outros são impactados com essa medida, o que é uma questão muito séria, né, então acredito que por força dessa reação negativa que o mercado teve, nós teremos aí muitas mudanças nesse texto apresentado pelo governo. Então, a maioria das pessoas, quando lê esse assunto ou busca informação, não tem noção do impacto que isso pode causar na vida do dia a dia, né? A gente vê, às vezes, a notícia, olha um pacote, falou um deputado, falou um ministro, mas na prática, quando o dólar sobe, mas eu não viajo para o exterior, mas outros produtos estão, obviamente, atrelados ao dólar como um combustível que vai impactar o setor do transporte e aí aumentar tudo. Essas medidas, quando mal pensadas e quando causa essa decepção para a classe política, o que ela pode, de fato, atrapalhar no futuro econômico do país, deputada? Então, atrapalha em tudo, né? E quando a gente fala de atrapalhar em tudo, é impactar desde aquilo que é básico para nós, né? Do ponto de vista do consumo diário dos nossos alimentos, de medicamentos, né? Do custo do transporte. Quer dizer, se o combustível, por exemplo, tem um impacto, quer dizer, tudo que chega até nós por meio do frete, né? Do sistema rodoviário, tudo também tem esse impacto, né? Porque, como você disse, as pessoas às vezes falam assim, aumentou o dólar, eu não viajo para o exterior, eu não sou impactado. E não é verdade, né? Porque tudo aí nós temos hoje o consumo de produtos importados é muito grande, né? Dentro do país, e isso acaba afetando todos os produtos de maneira geral. E o que é pior, né? Você tem uma situação de que na verdade, você não acaba com aquele gasto que já está excessivo, você continua gastando porque você não teve, por parte do governo, nenhuma medida que corta pela raiz essa questão dos gastos, e a nossa situação só vai piorando, com uma inflação cada vez mais alta, né, e vai diminuindo o poder de compra do cidadão. É isso, o seu salário que você conseguia ir ao final do mês e fazer uma compra, inclusive comprando algumas situações que era de ali uma fruta extra, uma carne, muitas vezes você vai começando a ter que cortar. Não como as carnes movinas, só carne branca, né? Eu não tenho mais uma sobremesa dentro de casa, eu cortei, e assim, né, como na área de serviços, né, que são muito impactados quando o dinheiro vai ficando apertado, né? Se você, eu brinco com as mulheres, se você ia no salão pintar o cabelo, você já pinta
em casa, né? Se você tinha a chance de poder estar usando do mercado de consumo, você vai restringindo as suas ações exatamente porque vai apertando a renda. Então, isso impacta todos, né? E é por isso que todo mundo precisa ficar, né, continuar acompanhando muito o que está acontecendo e cobrando mesmo que a gente possa ter uma ação que seja realmente efetiva e que corte na carne, na raiz, os gastos do governo. Queria tocar no assunto com a senhora com relação à questão do STF que a senhora citou. Já não é de hoje que se fala de uma invasão de prerrogativas do Poder Judiciário, notadamente na atuação do Supremo Tribunal Federal, porque o Judiciário é muito grande, né? Mas notadamente da Suprema Corte. E, por outro lado, a gente vê também o governo atropelando, como este caso, o rito que é normal dentro do Congresso. Com tudo isso, o Congresso ele não vai ficando diminuto, não vai perdendo força, não vou nem falar em poder, mas não vai perdendo força. E quão relevante é a responsabilidade do próprio Congresso de ter permitido que chegasse a este ponto? Então, o sentimento que nós, como parlamentares, temos, né, pelo menos o meu, é de diminuição, sim. É que a gente está perdendo força, cada dia mais aí submisso até, é uma palavra muito forte, mas que vai dizendo submisso às ações que têm sido feitas pelo governo em parceria com o STF. Né? E o que é muito ruim, assim, hoje as casas, né, na minha experiência de primeiro mandato, mas o que eu vejo de muito negativo? Você tem muitos poderes concentrados nos presidentes das casas, que é o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Isso faz com que, por mais importante que o assunto seja para a grande maioria dos parlamentares, se a mesa não quiser pautar, não é pautado. Né? Então, nós temos aí várias propostas de emenda constitucional, já com assinaturas suficientes, restringindo esse poder de interferência do STF, no sentido dele poder não derrubar, até de forma monocrática, leis importantes para o país, e, na verdade, isso não é pautado. Então, o que é muito ruim. Né? Então, mas como, né, a gente não pode dizer também que é só culpa dos presidentes das casas, porque quem elegeu eles foram os próprios parlamentares. Né? Então, nós estamos aí chegando próximo de uma nova eleição das mesas diretoras, seja do Senado e seja da Câmara, e hoje, em todas as conversas que se tem, né, seja no Senado, que hoje é um candidato único, que é o Davi Alcolumbre, e seja na Câmara dos Deputados, que é o Hugo Motta, o pedido é exatamente para que eles venham fortemente para sustentar as prerrogativas do Congresso Nacional. Né? Então, hoje está tendo uma das pautas de número 1 aí também dessa questão. Então, o que se quer é que se cumpra isso, né? Para que a gente consiga ver o Congresso Nacional forte, porque é o Congresso que tem os representantes do povo, que tem a legitimidade para escolher aquilo que o país está sofrendo e precisa de remédio para a solução. Com relação a essa questão da eleição da mesa diretora, a senhora já tem um posicionamento formado? Ainda não? Vai conversar? Como é que a bancada vai votar? Como é que é essa discussão interna para a eleição da mesa diretora da Câmara Federal? Então, União Brasil, enquanto partido que eu faço parte, ele declarou apoio ao Hugo Motta, que é o único candidato hoje. Inclusive, numa situação muito parecida com a eleição do Arthur Lira, eu não estava na casa na época, mas que foi uma eleição de consenso. Né? O Hugo Motta hoje ele tem a esquerda, a direita, o centro, todos com ele nessa representação. Mas o Hugo Motta ele tem feito reuniões em separado. Né? Eu digo isso porque a bancada de Mato Grosso, por exemplo, recebeu, né, o Hugo Motta, hoje a Coronel Fernanda é a líder da bancada, né? Ela agendou uma reunião para que nós conversássemos com o Hugo Motta para poder dizer um pouco o que nós queremos de avanços ali dentro da casa. Né? Eu, particularmente, me posicionei muito que hoje, Igor, é muito ruim a gente ter ciência da pauta de votação horas, minutos antes de iniciar a sessão plenária. Isso faz com que a gente não discuta, muitas vezes, com a nossa base, com o interesse dos que serão atingidos com aquela norma sobre o texto em questão. E o que é pior, projetos de lei que geralmente não passaram pelas comissões para ter ampla discussão. São projetos de lei que vêm com aquele regime de urgência, né? Então, assim, é um projeto que é desse ano de 2024, chegou ali no plenário para ser votado o regime de urgência e que muitas vezes você não tem como avaliar as consequências da vida das pessoas, o que é muito ruim. Então, nessa gestão, a gente tem percebido muito essa questão de preponderar esse tipo de rito,
né, que fere, na minha visão, toda a questão democrática que a instituição precisa ter e transparência que a casa precisa ter para fazer bons projetos, né? Então, esse é um ponto. Então, assim, hoje, se eu falar para você que a gente tem um outro candidato, não existe, né? Não, nós não temos opção ainda, mas é uma situação que se cogita na casa que não está decidido ainda. Por que não está decidido? Porque é isso, é uma situação de que os compromissos assumidos, como quando você começa a assumir compromisso com todo mundo, você acaba percebendo que lá na frente vai descumprir com alguém, porque não dá para manter com todo mundo. Então, na verdade, ainda não surgiram novos nomes, mas se surgir, acredito que aí sim poderá haver diferenças aí de votos, né? Deputada, a senhora citou a bancada de Mato Grosso, teve uma reunião essa semana, né? Da bancada. Como é que está o planejamento da atuação parlamentar para o próximo ano? Qual que vai ser a prioridade das emendas de bancada, da atuação da bancada de Mato Grosso com relação ao próximo ano? Então, nós tivemos sim uma reunião da bancada nessa semana, não somente entre nós, mas tivemos uma com a presença do governador Mauro Mendes também, onde nós discutimos aí essa questão da distribuição das emendas no Estado, né? Não sei se todos acompanharam de maneira geral, mas nós tivemos aí grandes polêmicas envolvendo as emendas parlamentares, porque o STF, mais uma vez, ali foi o Flávio Dino, que, na verdade, suspendeu o pagamento das emendas do ano de 2023, que são pagas em 2024, alegando falta de transparência e de rastreabilidade das emendas, né? Então, isso fez com que, de total de emendas que nós tínhamos, somente 40% tinham sido pagas, 60% estava suspenso e agora, já no mês de dezembro, é que nós tivemos essa liberação dos valores, né, que estão sendo pagas, então, já no último mês de execução das emendas do ano passado. E na distribuição de agora, então, tiveram novas regras para se adaptar. Então, o Estado de Mato Grosso tem um valor de aproximadamente 528 milhões de reais, que é a bancada que decide onde aplicar, e nós podemos aplicar em até 8 objetos, né? 8 objetos, que eu digo, 8 grandes ações dentro do Estado de Mato Grosso. Então, a conversa com o governador foi exatamente para poder entender as maiores necessidades do Estado, né? Como nós sabemos aí, a saúde talvez seja um ponto nevrálgico, não só de Mato Grosso, mas de todo o Brasil. Então, ali, praticamente emendas destinadas muito para a questão da saúde dentro do Estado de Mato Grosso, não só para o governo do Estado, mas também para municípios aí que estão com alguns problemas sérios, né? E em breve também nós teremos inauguração de vários hospitais no Estado, então equipá-los também é uma preocupação da bancada para que realmente isso aconteça, né? E obras aí inacabadas também tem que ser uma prioridade da bancada. Então, foi nesse contexto, né, a reunião mais tratando dessas medidas para o próximo ano na questão financeira. Com relação a Cuiabá, deputada, como é que a senhora vê aí a perspectiva de mandato do novo prefeito? Como é que a bancada pode colaborar com a próxima administração, levando em conta a atual situação de Cuiabá, todos os problemas que Cuiabá vive? A senhora citou a saúde fundamentalmente é um problema sério. Neste início do último mês do ano, nós estamos vendo diversos serviços sendo paralisados, coleta de lixo, motoristas de transporte de pacientes de hemodiálise, os mais diversos terceirizados estão paralisando nesta reta final, e existe a possibilidade do prefeito eleito, ao tomar posse, já ter que conviver com paralisações em diversos setores herdados pela atual administração. Como é que é a sua visão? A senhora que já foi candidata a prefeita, conhece bem os problemas de Cuiabá. Qual é a expectativa para esse novo mandato e como é que a bancada pode ajudar o prefeito Abílio? Então, na verdade, a situação de Cuiabá é uma situação bastante delicada, né, que a gente já acompanha. Nós temos, assim, algo muito boa na renovação, que é a possibilidade de realmente a gente fazer mudanças significativas na gestão de Cuiabá, o que eu vejo que é fundamental, né, até para poder o município receber ajuda e realmente a gente ver a aplicação disso naquilo que precisa. Né, o Abílio como prefeito eleito, mas hoje ele está como deputado, esteve presente na reunião junto com a bancada federal, e ele fez um pedido específico, muito específico para a questão da saúde. Embora tenha todas essas prioridades, mas ele pediu ajuda da bancada, em especial nessa questão da saúde. Então, ele mesmo já destinando
praticamente 100% das suas emendas para a questão da saúde de Cuiabá e pedindo o nosso apoio nesse contexto. Então, a bancada está fazendo essa ajuda nesse sentido e estamos prontos lá para fazer essa ponte, na verdade, entre o município de Cuiabá e o governo federal, né? No sentido de nós conseguirmos aí, na medida que o Abílio entrar e realmente apontar, né, tudo que nós precisamos dar prioridade para estarmos juntos ali e dar o apoio possível. Como é que a senhora vê acompanha essa possibilidade de termos aqui em Cuiabá uma mesa diretora na Câmara 100% formada por mulheres? Nós já temos aí um número histórico de mulheres no parlamento municipal, eleição de 8 mulheres, mas agora existe a possibilidade de ter a primeira mesa diretora formada só por mulheres do Brasil, levando em conta o câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal e Senado. Na sua visão como parlamentar e como mulher, qual que é a sua opinião sobre essa possibilidade? Então, primeiro dizer assim da minha alegria e da satisfação de que, historicamente, nós aí estamos com 8 mulheres eleitas vereadoras em Cuiabá. Para nós que trabalhamos essa pauta do empoderamento, do protagonismo da mulher na política, isso é muito importante, né? Porque a capital, a regra geral, ela dá esse reflexo, até inclusive para o interior do estado, e, na verdade, estava acontecendo o contrário, né? Às vezes as câmaras municipais com mais vereadoras do que a própria capital. Então, esse é um passo importante, né? E essa eleição da mesa, é claro que olhando uma perspectiva muito feminina, eu acho que ela é essencial e inovadora, como você falou. Tenho minhas dúvidas se concretiza, né? Até porque a gente já está percebendo aí que está tendo alguns desalinhamentos nesse sentido de permanecer, né? De que estaria tendo uma divisão de gênero dentro da Câmara e que isso é ruim, né? Então já essa situação. Agora, eu ainda acredito muito que termos uma mulher, né, na verdade, na presidência da Câmara, isso também seria algo histórico para Cuiabá. Digo que se conseguirem fazer um consenso, né, e mantendo aí um número efetivo, pelo menos de paridade de mulheres nessa chapa, a gente já vai ganhar bastante do ponto de vista de protagonismo. Para a gente finalizar, deputada, União Brasil. Terminou a eleição municipal, muitas declarações controversas de várias lideranças do partido, uma reconfiguração talvez para a próxima eleição. A gente vê uma ala um pouco mais inconformada, outra ala buscando mais uma aproximação com a direita, que também saiu vitoriosa, apesar do União Brasil ter sido o partido com o maior número de prefeitos. Como é que a senhora enxerga internamente, como liderança partidária que esse pós-eleição para o União Brasil e a preparação já para a próxima eleição de 2026? Então, União Brasil hoje é o maior partido dentro do estado de Mato Grosso, né? São 60 prefeitos, nós somos aí 29 vice-prefeitos, somos mais de 300 vereadores, né? São 2 deputados federais, um senador da República, o governador do estado, então um time grande aí fazendo gestão dentro do estado de Mato Grosso, e o fato de nós termos aí essa pluralidade de lideranças faz com que talvez seja um ambiente mais conflituoso também, né? Porque são líderes, cada um com o seu posicionamento, né? É claro que a eleição municipal, ela dá muitos recados aí com relação à próxima eleição que vem, que é 2026, né? Embora nosso líder maior aí, que é o governador Mauro Mendes, não queira tocar no assunto das eleições de 2026, a gente sabe que todo mundo já está tomando suas decisões para 2026. E acredito que se essa municipal a gente percebeu a polarização, 2026 também assim estará, né? E acredito que União Brasil deve vir aí disputando, sim, a maioria dos cargos aí, né? Dentro do perfil de mandato que terá para o próximo pleito eleitoral, mas nada definido ainda, né? Não fizemos ainda uma reunião da executiva estadual pós-eleição para poder fazer esse balanço, né, de quem vem com que cargo, né? Nós sabemos aí, num primeiro momento, do próprio governador Mauro Mendes pleiteando uma vaga de senador, né? O senador Júlio Campos ainda não decidiu se vem para governo, se vem para Senado novamente, se para, como vai ser, né? Nós temos aí hoje 5 deputados estaduais, né? Porque o Beto 2-1 também voltou para a União Brasil, então se todos permanecem no partido ou vai ter mudança, né? Enfim, tem toda essa conjuntura aí, como diz o cuiabano, muita água ainda vai passar por baixo
ponte, então é difícil adiantar o cenário que nós teremos. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso SBT Notícias pela primeira vez. E a senhora pode fazer as suas considerações finais e falar algum tema que eu deixei de perguntar, a senhora fica à vontade também para tocar. Não, Eugênio, eu que agradeço a oportunidade, né, dizer aí que lá na Câmara nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Defesa do Consumidor, que é uma pauta que eu luto muito, né, muitos ainda me conhecem como a Gisela do PROCON, e a gente está lá lutando na Comissão de Defesa do Consumidor, e muitas pautas voltadas para as mulheres, porque eu acredito sim na importância de lutar aí por aumento desse protagonismo da mulher na política, né, e convidar a todos para seguir aí o nosso Instagram, que é Gisela Simone Oficial, para poder acompanhar um pouco do nosso mandato, poder sugerir, criticar, fazer aí os seus alertas, que é sempre importante essa participação da população para nós que estamos como representantes do povo. Muito obrigado, deputada. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes.